Prepara o coração, torcedor. Respira fundo porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma história de bastidores. É um daqueles episódios que ajudam a explicar por que o Palmeiras vive uma das eras mais marcantes da sua história recente. Um episódio tenso, carregado de emoção, pressão, silêncio e decisões que poderiam ter mudado tudo. Nada disso foi dito de forma aberta naquele momento. Nada foi escancarado logo após o apito final. Mas agora, aos poucos, a verdade começa a aparecer. E quando ela vem à tona, muda completamente a forma como a gente enxerga aquele dia. Era um daqueles jogos que ninguém queria perder. Clássico pesado, clima de decisão, estádio pulsando, torcida confiante, mas também apreensiva. O Palmeiras entrou em campo com a responsabilidade de seguir vivo em mais uma competição importante. Do outro lado, o maior rival, disposto a estragar a festa. Quando a eliminação aconteceu, o choque foi imediato. Silêncio nas arquibancadas, revolta nas redes sociais, críticas, questionamentos e um sentimento coletivo de frustração. Mas o que pouca gente imaginava é que naquele mesmo dia, enquanto a torcida ainda digeria a derrota, uma das conversas mais tensas da história recente do clube acontecia longe das câmeras. Por fora, parecia apenas mais uma eliminação dolorosa. Por dentro, o clima era de pressão máxima. Diretoria preocupada, ambiente pesado, cobranças internas e externas. E no centro de tudo isso, Abel Ferreira. O treinador mais vitorioso da história recente do Palmeiras, o homem que mudou o patamar do clube, agora se via novamente no olho do furacão. Não porque seu trabalho estivesse em xeque, mas porque o momento exigia decisões rápidas, firmes e estratégicas. Desde cedo naquele dia, o futuro de Abel já rondava as conversas internas. Havia o medo de perder o treinador para o mercado europeu. Havia o receio de instabilidade. Havia também a leitura política do momento. Uma eliminação para o maior rival sempre amplifica qualquer assunto. E foi nesse cenário que uma decisão ousada começou a ser desenhada. A presidente do Palmeiras entendia que aquele era o momento de agir. Não amanhã, não na semana seguinte, não depois da poeira baixar. Era ali, naquele instante, com a emoção ainda à flor da pele. A ideia era simples na teoria. Mostrar confiança total no treinador, blindar o elenco, acalmar a torcida e passar uma mensagem clara de continuidade. E como fazer isso? Com um gesto forte, uma renovação imediata. Pouca gente sabe, mas a proposta estava pronta. Contrato alinhado, valores definidos, extensão de vínculo preparada. Tudo para ser resolvido ali mesmo, naquele dia marcado pela dor da eliminação. A intenção era clara: transformar um momento negativo em um símbolo de estabilidade. Só que havia um detalhe que ninguém conseguiu prever completamente. Abel Ferreira não é um treinador comum, e sua resposta fugiu totalmente do roteiro esperado. Quando a conversa aconteceu, o clima era sério. Não era uma reunião protocolar, era um diálogo carregado de emoção, tensão e significado. De um lado, a presidente do clube, pressionada por resultados, mídia e torcida, querendo garantir o futuro. Do outro, um treinador ferido pela eliminação, orgulhoso, competitivo e profundamente ligado aos seus princípios. Abel ouviu tudo com atenção, não interrompeu, não levantou a voz, não fez teatro. Mas quando chegou o momento de responder, a reação foi inesperada. Ele deixou claro que não assinaria nada naquele momento, não por falta de compromisso, não por desinteresse, mas por convicção. Para ele, aquele não era o momento adequado para decisões desse tamanho. O impacto da resposta foi imediato. Ninguém esperava aquilo. Em um ambiente onde muitos aceitariam assinar sem pensar duas vezes, Abel escolheu um caminho mais difícil. Ele explicou que não se sentia confortável em transformar um dia de dor em um dia de celebração contratual. Que, naquele momento, sua cabeça estava no jogo, na eliminação, na responsabilidade que sentia com a torcida. Que assinar um contrato naquele contexto não combinava com seus valores. E então veio a frase que mudou tudo. Uma frase simples, direta, mas carregada de significado. Abel deixou claro que sua palavra valia mais do que qualquer papel.
disse que não precisava assinar nada ali para provar seu compromisso com o Palmeiras, que se dependesse dele, ficaria, que honraria o clube, que sua permanência não estava em dúvida. Foi um choque. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Não era uma recusa comum, não era uma negociação travada por dinheiro, era uma posição ética, pessoal, quase filosófica. Abel não estava negociando cláusulas, estava defendendo sua forma de ver o futebol, a vida e o respeito pelo momento. Essa postura não foi um ato de rebeldia, não foi um confronto vazio, foi uma demonstração clara de personalidade. Abel não peitou por ego, ele se posicionou por coerência. Para ele, assinar um contrato naquele instante poderia soar como oportunismo, como se a derrota fosse apenas um detalhe burocrático, e isso, para ele, era inaceitável. Nos bastidores, a atitude causou reações diversas. Alguns ficaram surpresos, outros admirados. Houve quem interpretasse como um risco, houve quem enxergasse como a maior prova de caráter possível. O fato é que aquele momento marcou profundamente a relação entre Abel e o Palmeiras. A presidente entendeu a mensagem. Não houve rompimento, não houve clima de guerra, houve respeito, houve silêncio, houve tempo. E foi exatamente esse tempo que permitiu que as coisas se encaixassem da forma correta. Dias depois, com a cabeça fria, com um ambiente mais calmo e com as emoções no lugar, a conversa foi retomada. A renovação aconteceu. O contrato foi assinado. Abel permaneceu, mas agora com um peso simbólico muito maior. Não era apenas um acordo formal, era a consolidação de uma relação baseada em confiança, palavra e respeito mútuo. Quando essa história veio à tona, muita gente se surpreendeu, porque ela quebra uma narrativa comum do futebol moderno, onde tudo gira em torno de cifras, prazos e interesses imediatos. Abel mostrou que ainda existe espaço para valores, para gestos simbólicos e para decisões que vão além do dinheiro. Essa história ajuda a explicar por que Abel Ferreira é diferente, porque ele conquistou não apenas títulos, mas respeito, porque ele se tornou uma referência não só técnica, mas moral dentro do clube. Ele mostrou que sua permanência no Palmeiras não depende de papel assinado sob pressão, mas de convicção, compromisso e honra. E isso muda tudo. Muda a forma como a torcida enxerga aquele dia. Muda a leitura sobre a eliminação. Muda a compreensão sobre os bastidores. Aquilo que parecia apenas um momento de crise revelou, na verdade, a solidez de uma relação que vai muito além dos resultados imediatos. Hoje, olhando para trás, fica claro que aquela decisão foi um divisor de águas. Se Abel tivesse assinado naquele dia, talvez tudo fosse visto como algo protocolar. Mas ao dizer não naquele momento, ele disse sim ao Palmeiras, de uma forma muito mais profunda. E agora, a pergunta fica no ar. Quantos treinadores teriam coragem de fazer o mesmo? Quantos colocariam seus princípios acima da pressão, do dinheiro e do momento? Poucos, muito poucos. E talvez seja exatamente por isso que Abel Ferreira se tornou quem ele é no Palmeiras. E você, torcedor, o que acha dessa atitude? Foi coragem? Foi ousadia? Foi caráter? Ou foi um risco desnecessário? Essa história não é apenas sobre contrato, é sobre identidade, é sobre valores, é sobre o tipo de clube que o Palmeiras quer ser e o tipo de líder que escolheu seguir.